Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Descomplicando a Química com o professor Raimundo. Desde já gostaria que te inscrevesse neste canal e que desse um like neste vídeo. Vamos falar sobre a nomenclatura dos ácidos. Porém, antes de começarmos a falar sobre como dar nome a um ácido, vamos ainda ver o que é um ácido. Não traremos aqui uma definição bastante técnica, não utilizaremos as teorias de Arrhenius, de Bronsted-Lowry, nem tampouco do Gilbert Newton-Lewis. Simplesmente vamos dar uma definição de ácidos, de tal modo que tu sejas capaz de identificá-los quando observares uma fórmula. Essa é a nossa intenção. Quando tu vês a fórmula, tu podes perceber se trata de um ácido ou não. Deste ponto de vista, ácidos são compostos formados por hidrogênio, mais um elemento não metálico, acompanhado ou não de oxigênio. Então, como podemos ver aqui, esses compostos aqui escritos são considerados de ácidos, porque possuem hidrogênio e um elemento não metálico. Porém, o elemento não metálico pode ser acompanhado de oxigênio. Então, de acordo com a presença ou não de oxigênio, os ácidos podem classificar-se em hidrácidos e oxiácidos. E esta classificação também que vamos utilizar para a nomenclatura. Então vamos começar a aprender agora como nomear os hidrácidos, que são os ácidos sem oxigênio. Enquanto que os oxiácidos são, então, como o nome indica, ácidos que possuem oxigênio. Para nomear o hidrácido, ou seja, um ácido que não possui oxigênio, como é o caso dos ácidos que temos aqui escritos, temos que seguir esse esquema, colocar a palavra ácido, nome do elemento não metálico, que deve terminar em hídrico. Vamos aplicar então o esquema a estes exemplos. Então aqui, vamos colocar a primeira palavra ácido, nome do elemento não metálico que vai ter a terminação de hídrico. O elemento não metálico aqui, neste exemplo, é bromo, que terá a terminação hídrico. Portanto, bromídrico. Logo, o nome deste ácido será então ácido bromídrico. Do mesmo jeito, podemos utilizar esse esquema para este exemplo. Palavra ácido, nome do elemento não metálico é cloro, que deve terminar em hídrico. Portanto, clorídrico. Logo, o nome do ácido fica ácido clorídrico, o famoso ácido clorídrico. Aqui teremos ácido, o nome do elemento químico aqui é selênio, as duas últimas vogais são eliminadas e acrescentamos o sufixo hídrico, portanto, ácido selenídrico. Selenídrico. E por último temos aqui esse exemplo. Aqui o nome do elemento não metálico é enxofre, porém, para efeitos de nomenclatura, nós vamos utilizar o seu nome de origem. O enxofre é um nome que deriva do grego, sulf. Então, este nome que vai ser a nossa raiz para efeitos de nomenclatura. Logo, o nome deste hidrácido será o seguinte: ácido sulfídrico, em vez de enxofídrico. Então, como pode ver, é bastante simples nomear os hidrácidos, ou seja, ácidos que não possuem oxigênio. Basta seguir esse esquema que temos aí. Palavra ácido, nome do elemento que deve terminar em hídrico. Vamos agora aprender a nomear os oxiácidos. Para nomear os oxiácidos existem várias maneiras, mas a nossa proposta baseia-se na determinação do NOx, do átomo central, que neste caso são esses átomos, e depois aplicar este esquema de acordo com o NOx do átomo central. Vamos lá aplicar então a nossa proposta. O primeiro passo para nomearmos oxiácidos é determinarmos, como disse, o NOx do átomo central. Caso não saibas como determinar o NOx do átomo central, te convido a assistir a aula 1 e a aula 2, que falam especificamente de como se determina o NOx dos elementos químicos. Aqui vamos fazer uma determinação mental dos NOx. Todos esses compostos são neutros, logo todos os somatórios dos NOx, dos elementos em cada
em cada composto aqui é igual a 0. Já conhecemos o NOx do hidrogênio, que é geralmente o mais, do oxigênio, que é geralmente 2 menos. Então, podemos muito bem calcular os NOx dos átomos centrais mentalmente, fazendo como? Temos 4 átomos de oxigênio, que multiplicam o seu NOx, que é menos 2, logo nós teremos menos 8. E aqui temos 3 átomos de hidrogênio, que multiplicam o seu NOx, que é 1. Então, teremos 3. Aqui teremos 3, aqui teremos menos 8. Então, praticamente, é procurarmos um número que é colocado aqui, somado com 3, e neste caso, subtraindo pelo menos 8, dá 0. Então, logo, podemos muito bem inferir que este número é o número 5. Porque 3 mais 5 é igual a 8, 8 menos 8 é igual a 0. Então, o NOx do átomo central neste composto é 5. Depois de nós determinar o NOx do átomo central, vamos agora aqui ao esquema e procuramos quando é que está o NOx 5 mais. Neste caso, então, quando o átomo central tiver NOx 5 mais ou 6 mais, nós colocamos a palavra ácido. Colocamos a palavra ácido. Depois o nome do elemento central, que neste caso é fósforo, terminado em ico, como está aqui. E outra coisa, quando a terminação é ico, a sílaba que antecede este sufixo ico deve ter acento agudo. Logo então fazemos isso. Então o nome do elemento é fósforo, que termina em ico. A sílaba que antecede é esta, fó. Portanto, deve ter acento agudo. Portanto, o nome deste ácido, deste oxiácido, é ácido fosfórico. Então, o segredo aqui é determinar o NOx do átomo central. Para melhor compreensão, vamos utilizar aqui o índice 2. Para termos todos o esquema nesses exemplos, é melhor que seja aí o índice 2. Ok. Vamos lá. Então, aqui multiplicamos por menos 2, que vai dar menos 4. Aqui temos 1, que é o NOx do hidrogênio. Portanto, qual é o número que é colocado aqui, somado com 1 e subtraindo por menos 4, dá 0. Logicamente, podemos perceber que é o número 3. 1 mais 3, 4. 4 menos 4, 0. Então, vamos ao esquema. Quando o átomo central tem NOx 3 mais ou 4 mais, colocamos a palavra ácido. Nome do elemento central, que neste caso aqui o nome do elemento central aqui é nitrogênio. Porém, o nitrogênio, em questões de nomenclatura, é considerado simplesmente de nitro. Esta é a raiz que vai gerar o nome quando temos nitrogênio. Então, portanto, consideramos nitro. Logo, é o nitro que nós vamos então colocar o sufixo ósseo. Logo, então, esse nome, o nome deste ácido fica ácido nitroso. Ok? Então, vamos para outro exemplo. Sempre assim, seguindo a mesma lógica. Determinar primeiro o NOx do átomo central e ver o que diz o esquema. Então, aqui vamos ter menos 2, aqui 1. E, portanto, o número que deve ser colocado aqui, que é somado com 1 e subtraído menos 2 dá 0, é 1 também. 1 mais 1, 2. 2 menos 2 é igual a 0. Então, quando o NOx do átomo central é 1 mais ou 2 mais, colocamos a palavra ácido, o sufixo hipo, nome do elemento central terminado em osso. O elemento central chama-se bromo, que deverá ter a terminação osso. Portanto, o nome deste ácido é ácido hipobromoso. Ácido hipobromoso. Ok, prosseguimos. Determinamos o NOx do átomo central. Sabemos que aqui teremos menos 8, porque multiplicamos o 4 por menos 2, que é o NOx do oxigênio. Aqui teremos 1, que é o NOx do hidrogênio. Então, qual é o número que é colocado aqui? Somado a 1 e subtraído a menos 8 dá 0. Logicamente, que é o 7. Então, vemos aqui. Quando o NOx do átomo central é 7 mais, então colocamos a palavra ácido, o prefixo per, nome do elemento central, que vai terminar em ico. E como disse, sempre que termina em ico, a sílaba que antecede o ico deve ter acento
agudo. Portanto, o nome deste ácido será ácido perclórico. Então, como podemos perceber, é muito simples nomear os oxiácidos utilizando essa nossa proposta, que é determinar primeiro o átomo central e depois utilizar o seguinte esquema. É muito simples. Caso não saibas determinar o NOx do átomo central, te convido a assistir a aula 1 e a aula 2, que está mesmo neste canal. Então, vou deixar-te aqui um exercício que tenho certeza que vais conseguir. Basta aplicar a nossa proposta, que é determinar primeiro o NOx do átomo central e ver qual é ver no esquema que você vai utilizar. Dou-te uma pista. Para efeito de nomenclatura, vais utilizar para o enxofre a raiz sulfuro, em vez de enxofre. Sulfuro é então a raiz grega do nome enxofre. Basta determinar então o NOx do átomo central. Vens aqui ao esquema e vê qual deles vais aplicar de acordo com o NOx que tu vais aqui determinar. Então, acho que esta proposta é muito simples. Há duas exceções nessa nossa proposta, exceções mais importantes, que é a nomenclatura do ácido carbônico e a nomenclatura do ácido bórico. Não seguem este esquema. Logo, a única solução é mesmo memorizar que H2CO3 é ácido carbônico, H3BO3 é ácido bórico. Prontos. Esta foi a nossa aula. Espero que tenhas gostado. E se de facto gostaste, dê mesmo um like neste vídeo e também te inscrevas neste canal para que seja notificado dos futuros vídeos. Muito obrigado e até a próxima aula.